Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Caio Emanuel Severiano, professor aqui da Academia de Juízes, juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, e também aprovado para juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Bem, pessoal, me foi dado um desafio aqui bastante expressivo, que é corrigir, no dia 7 de junho de 2026, algumas horas após a prova do ENAM, as disciplinas de Direito Constitucional e Direito Administrativo. Bem, eu dei uma olhada na prova, recebi a prova aqui de uma das alunas nossas e fiz um pequeno esboço do que eu marcaria numa primeira leitura da prova, tá? Para ajudá-los aqui nessa análise inicial. Obviamente, em breve, com a divulgação do gabarito, pelo menos provisório, a gente vai poder fazer uma análise mais contundente das questões, tá? Mas, sem mais delongas, pessoal, eu também seria objetivo, até em respeito ao tempo e ao cansaço que eu imagino que vocês devem estar depois da prova, e que há várias disciplinas, eu me limitarei aqui a avaliar as alternativas que são corretas, tá? E também fiz um pequeno resumo para não ficar enfadonho o nosso material do enunciado, porque os enunciados já são bem extensos. Então, passando aqui a primeira questão, pelo menos na prova que eu recebi, é a que fala sobre intervenção federal e estadual. Bem, pessoal, aqui eu reputei como correto apenas o item 2 e 3. A primeira alternativa está incorreta, porque a súmula do Supremo, nesse sentido, que não cabe recurso extraordinário contra acórdão do TJ, que defere pedido de intervenção estadual em município, tá? A decretação de intervenção para garantir o livre exercício do poder de solicitação de poder legislativo executivo, 4, impedido ou de requisição do STF se for em desfavor do judiciário. Aqui o item 2 está correto nos termos da própria Constituição. O item 3 também está correto, é inconstitucional por violação à simetria da autonomia dos entes, norma da Constituição Estadual que preveja hipótese de intervenção estadual no município, fora das hipóteses taxativamente elencadas no artigo 35. Então, aqui, item 1, 2 e 3 apenas, tá? Questão 2, modulação de efeitos em ADI, coisa julgada. Bem, aqui, pessoal, eu reputei como correto o item D. A ação rescisória é cabível desde que respeitados os limites da modulação fixada pelo STF. Passando ao item 3, estou dando como correto o item B, federal apenas se o polo passivo, além da alfa, for igualmente integrado por órgão da União. Aqui a competência da Justiça Federal é sempre fixada, né, pessoal, pela presença de ente federal no polo da relação processual, certo? Questão 4, trabalho dos menores. Bem, aqui é uma questão interessante, mas, a meu ver, todos os contratos, ao menos nessa leitura inicial, estão de acordo com a Constituição, certo? A Constituição traz a proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Jéssica tem 17, Rodrigo tem 16, podem trabalhar normalmente em atividade comum, não perigosa, insalubre noturno. Manuela, 14, trabalha como aprendiz e pode expressamente autorizada a jornada 10 às 17, diurna, com pausa, é compatível. Logo, todos os contratos estão conforme a Constituição, tá? Ok? Ok? É, vamos avançando aqui. Eu vou tentar correr, tá, pessoal? Eu vou correr porque a gente tem muita coisa para analisar. Veja, limites ao poder de reforma constitucional. É a questão de número 5. Né? Nessa questão, eu estou atribuindo todos os itens como corretos, certo? A proposta de emenda pode ser representada por um texto dos membros da Câmara, do Senado, pelo presidente da República, por mais da metade das assembleias, manifestando-se cada um pela maioria relativa de seus membros. Né? O STF admite o controle de constitucionalidade de PEC, ainda em tramitação, por inobservância do limite do poder de reforma. Item 3, não será objeto de deliberação a PEC tendente a abolir a forma federativa, o voto direto, secreto, universal, periódico e a separação de poderes. Tá? Item 6, vedação ao retrocesso social. Bem, pessoal, aqui é justamente o item C, tá? Busca evitar que a eficácia de norma constitucional já integrada seja afastada com a promoção de alterações da norma integradora, ainda que a norma integrada permaneça formalmente rígida, tá? Item 7,
eu fiquei com dúvida, tá, pessoal, aqui, mas fazendo uma análise, né, eu fiquei em dúvida entre o item A e B, tá? E aí acabei optando por uma questão meramente estratégica, se eu estivesse fazendo a prova, por considerar que a lei é inconstitucional por tratar aqui, talvez, de direito processual, tá? Mas vamos aguardar o gabarito oficial nessa questão aqui. Bem, a questão de número 8, que trata da hipótese de reclamação trabalhista e a de competência da Justiça do Trabalho, eu entendo que a alternativa correta é o item B, é competente para processar e julgar a demanda, bem como para executar de ofício as contribuições previdenciárias incidentes sobre o objeto da condenação que venha a proferir, mas não as que incidam sobre os salários pagos no curso do contrato de trabalho. Ok? Aqui nós temos que ter em mente, além da redação da Constituição, a súmula, deixa eu só pegar aqui a súmula para vocês, súmula vinculante 53, tá? Que diz que a competência da Justiça do Trabalho para executar de ofício as contribuições previdenciárias limita-se às parcelas objetos da condenação, tá? Questão 9, processo legislativo, princípio da simetria, correta apenas 1 e 2, tá? 1 e 2 estão corretos. O princípio da simetria obriga o Estado a observar o modelo federal de organização e relacionamento dos poderes e as regras básicas do processo legislativo, né? Sendo inconstitucional a exigência por Constituição estadual de requisitos procedimentais não previstos pela Constituição que limite indevidamente o arranjo democrático representativo, né? Item 2 é vedada a edição de medida provisória sobre matéria já disciplinada do projeto de lei aprovado pelo Congresso e pendente de sanção ou veto, ok? O item 3 está errado, né? Confronta aqui com o entendimento do Supremo. Questão de número 10, inconstitucional, deixa eu só marcar aqui, okay. Item 10, inconstitucional a eleição do credor fiduciário como sujeito passivo de IPVA incidente sobre veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de figurar como sujeito passivo dessa exação, caso ocorra consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. Tema 1153, tá? É o tema que eu separei aqui no nosso material, só abrir aqui a redação dele. Deixa eu ver aqui, o pessoal do curso está entrando em contato comigo, pode ser algum feedback. Vamos lá, tema 1153, né? Só abrir aqui. Internet não está pronto, vamos lá. Ele diz o seguinte: é inconstitucional a eleição de credor fiduciário como contribuinte ou responsável tributário do imposto sobre a propriedade de veículos automotores existentes sobre o veículo alienado fiduciariamente, ressalvada a hipótese de consolidação de sua propriedade plena sobre o bem. Então, é a redação do tema 1153. Tá? A questão 11 está correta a letra A, né, pessoal? A soberania dos veredistas do Tribunal do Júri autoriza a execução imediata da condenação independente do quanto da pena aplicada, tá? Questão 12, item 2 e 3 estão corretos, né? O item 1 está errado, descreve, na verdade, o flagrante preparado, provocado, tá? Então, portanto, apenas se coaduna com a Constituição, item 2 e 3. Questão 13, princípios da ordem econômica, estou dando como gabarito o item 2 apenas, tá, pessoal? O item 1 está errado, porque o direito de greve não está no rol de princípios da ordem econômica, certo? O item 2 está correto, né, o tema 967, no caso Uber. O item 3 está errado, porque o livre exercício de atividade econômica é assegurado dependente de autorização, salvo os casos previstos em lei, tá? Questão de número 14, imunidades tributárias, item 2 e 3 estão corretos, né? O item 1 está errado, a imunidade musical alcança fonogramas e
videofonogramas musicais produzidos no Brasil com obras de autores brasileiros e ou interpretados por artistas brasileiros, e os suportes materiais que os contêm, salvo na etapa de replicação industrial de mídias ópticas a laser. Não se aplica às importações de suportes produzidos fora do Brasil. Então, a alternativa está errada porque ela estende indevidamente a imunidade. Né? Questão 15. Estou dando como gabarito o item E, o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe ao exame de regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contratório, da ampla defesa, do devido processo legal, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Tá? Questão 16, item 2 e 3, né? O item 1 está errado, a DPF pode respeitar, obviamente, o princípio da subsidiariedade, ser um instrumento eficaz de controle de inconstitucionalidade por omissão, de atos omissivos e inconstitucionais, desde que a situação não seja tutelada pela ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ok? Direito administrativo, pessoal, item 17, silêncio administrativo e aprovação tácita. Indo direto para o erro. A inércia da administração do julgamento do recurso é passiva de controle judicial, pois a apreciação da legalidade e do mérito recursal não é imune a controle. Então, afirmar o contrário seria incorreto, tá? Logo, eu tenho como gabarito item 1 e 2 apenas, ok? Tribunal de Contas, legitimidade, a sequência correta, a meu ver, é a de falso, verdadeiro falso. O Ministério Público não possui legitimidade para propor da ação executiva de condenação patrimonial imposta por Tribunal de Contas. Quem executa é o ente público beneficiário, tá? É o tema 642. Aqui abriu o tema 642. Isso, ok. Tem outro tema também, pessoal, que eu estou aqui vendo até no site do Viseu Direito, tá? Deixa eu só passar aqui para vocês. É o tema 642 que eu tinha informado, e temos também a, a DPF 1011, tá? Então, esses dois precedentes para servir aqui como norte para o nosso gabarito, ok? Vamos prosseguindo aqui com o nosso material. Bem, questão 19, né? A 19 eu trago aqui uma observação, tá, pessoal? Eu entendo que há a possibilidade de ter como gabarito o item A ou E, porque o que acontece? Essa questão da inexigibilidade aqui, no caso concreto, não ficou muito bem apontado no enunciado, se trataria de uma hipótese até de divulgação institucional, né? Ou se seria um serviço de publicidade que não comportaria, nesse caso, a inexigibilidade, né? Então, eu entendo que cabe recurso, que teria como possibilidade para o aluno considerar o serviço contratado, considerando o serviço contratado, dizer que é proibida a contratação mediante inexigibilidade ou afirmar que a contratação direta mediante inexigibilidade é legalmente admitida dentro do serviço técnico especializado de notória especialização dos profissionais da área de comunicação. Então, é uma interpretação aqui muito dúbia a partir do próprio enunciado portanto, cabe, a meu ver, recurso nessa questão, tá? Item 20, alteração lateral do contrato administrativo, um tema muito recorrente na FGV,
Item 2 e 3, o item 1 está correto, porque os acréscimos ou supressões de até 25% do valor inicial são de aceito obrigatório, né, pessoal? Questão 21, entendo como correto o item A, a mudança do titular do cargo não acarreta a cessação da delegação, logo, o novo subprefeito possuiria competência para conceder licenças para construir no âmbito da subprefeitura de Butantã, tá? Questão 22, intervenção do Estado na propriedade, como desapropriação indireta em relação ao trecho ocupado pela faixa de domínio e como servidão administrativa indireta para a faixa não edificável, caso não tenha ocorrido a declaração de utilidade pública em favor da União. Esse é o gabarito correto, a meu ver, certo? Questão 23, causa e prejuízo erário, sendo certo que a sentença proferida não será objeto de reexame por parte do Tribunal de Justiça. Questão 24, temos aqui o conceito de diálogo competitivo, na Lei 14.133, item B. O município, ao adotar diálogo competitivo, deve definir previamente seus objetivos, convidar potenciais interessados e realizar sessões de diálogo, ao final das quais abrirá a fase competitiva para a apresentação de propostas. Questão 25, delegação do poder polícia, empresa estatal. Tem como correto o item E, a partir do tema 532, né, o desligamento da ligação clandestina é medida válida porque se trata da hipótese de delegação do exercício do poder de polícia admitida pelo STF. Isso porque se trata de empresa pública integrante da administração pública indireta, que, com base na lei autorizativa, presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado em regime não concorrencial. Bem, questão 26, pessoal. Da item C, né, da sociedade empresária XYZ, a qual responderá objetivamente aos danos causados ao particular, sem prejuízo do direito de regresso em face do seu funcionário que agiu de forma negligente. Bem, queridos, esse foi uma análise preliminar aqui do nosso gabarito. Eu estou compartilhando com vocês o material que eu preparei. Espero que os auxilie, mas após o gabarito definitivo, caso o curso tenha interesse, eu posso fazer uma análise mais detalhada do que estaria adequado na minha avaliação, o que seria possível de recurso, tá? Mas eu penso que a gente consegue fazer uma análise agora preliminar, pelo menos para dar um norte, né? Se vocês foram bem ou não nessas duas matérias. Eu espero que sim, que vocês consigam os pontos necessários para concluírem, né, o que é o score necessário para ter o certificado e poder efetivamente participar dos concursos da magistratura, tá? Então, uma boa sorte, fiquem com Deus e contem comigo nessa jornada. Um abraço.